Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Montgomery Vasconcelos, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também acompanhem conosco. A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, Recepção e Transgressão, o Público do Poeta de O Eu. Primeiramente, Montgomery, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem e muito animada essa nossa entrevista com a Cida. E eu quero dizer que é um prazer muito grande estar com essa editora, uma editora Diálogo Freiriano em nível nacional, sendo reconhecida por todo a comunidade científica. É uma editora que publica essencialmente teses, dissertações, monografias e até trabalho de conclusão de curso. Então, em todos os níveis da educação, em nível superior e pós-graduação. Então, eu fico numa condição muito confortável para essa entrevista, deixando à vontade também todos os nossos telespectadores que, porventura, tenham acesso a essa nossa entrevista. E dizendo para todos que, se porventura tenham algum exemplo dessa nossa entrevista, que tenha a animação também de publicar seus trabalhos de graus, porque a editora Diálogo Freiriano ela está se estabelecendo em nível nacional, com várias teses publicadas já, dissertações, monografias e trabalho de conclusão de curso, e que eu já tive até a oportunidade de reconhecer vários colegas de doutoramento, já publicado suas teses aqui no Diálogo Freiriano, porque cada candidato que vem publicar, a gente vê a editora Diálogo Freiriano, toda a sua estrutura, tem, assim, vários canais para recepção, receber, faz uma excelente recepção de nossos colegas autores, ainda inéditos, e que são, assim, numa comunidade de o WhatsApp aqui, como é um grupo, e é anunciado: olha, seja bem-vindo, você está publicando sua tese, seu livro, agora em linguagem de livro, porque deixa-se bem claro que a linguagem acadêmica é completamente diferente da linguagem de livro, que é uma estrutura que todo o pessoal, o staff da Diálogo Freiriano, essa editora, tem um processo bastante detalhado, passando para revisão, passando para o copydesk, aí tem trabalho de capa, tem trabalho de diagramação, e por isso que demora. Às vezes, por exemplo, eu estou com um lançamento aí do livro assim impresso, estou recebendo, e as pessoas cobrando muito, mas é porque tem todo esse trabalho. Inclusive, essa entrevista, que é um vídeo de lançamento, justamente faz parte de todo esse aparato técnico e virtual nessa era cibernética e digital, em que tudo é lido, o mundo é lido por meio de aparelhos celulares de última geração nas palmas das mãos de cada ser humano hoje. Nada se faz mais sem essa plataforma que é da inteligência artificial também, bastante evoluída nesse sistema de publicação que vem tanto em nível
virtual, portanto, as nossas publicações, por exemplo, o meu livro A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, Recepção, Transgressão na Poética de Augusto dos Anjos, é um exemplo disso, está indo nesse processo todo. Tem uma tiragem que é virtual, né? Está sendo repassada para as editoras que fazem distribuição, não é? que são parceiras da editora Diálogo Feriano. Isso nos deixa numa condição de autor muito confortável. Nós não precisamos nos preocupar com distribuição, e por isso que a editora está à dianteira desta proposta de publicar o autor inédito, porque nós, no Brasil, nós temos uma dificuldade. Nós, autores, mesmo os autores já tradicionais, mas os autores que já publicam livros. O meu primeiro livro foi publicado, que foi também uma dissertação de mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, né? Foi publicado em 1996, só para aí você ter ideia. Eu não sou... E depois eu publiquei muito na comunidade universitária, nos congressos, em palestras, publiquei ensaios, vários ensaios, participei de vários livros que tinham um coordenador, fazia a coordenação. Um livro que tem coordenador aquela publicação de coordenador, é um grande intelectual que geralmente é um líder científico, né, da pesquisa científica nacional, e que ele arregimenta vários colegas de várias instituições de ensino superior para publicar um livro. Por exemplo, eu tenho vários artigos publicados na revista científica da PUC de São Paulo, da PUC do Rio, de outras instituições de ensino superior. Perfeito, Montgomery. Perdão por te cortar, mas a gente precisa seguir também um pouco aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que tu se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória para o pessoal que nos assiste, para que eles também te conheçam melhor. Sim. Olha, eu iniciei minha vida acadêmica na Universidade Federal da Paraíba. Eu me formei em letras pela Universidade Federal da Paraíba. Meu TCC, trabalho de conclusão do curso, foi sobre a poética original de Augusto dos Anjos. Eu defendi ali o caráter da originalidade que foi vista já num livro de Alfredo Bose, o imortal da Academia Brasileira de Letras, também professor emérito da USP, da Universidade de São Paulo, e ele publicou num livro que se chama História Concisa da Literatura Brasileira, o caráter original de Augusto dos Anjos, dizendo ele lá que Augusto dos Anjos é o poeta mais original de toda a literatura brasileira. E ali, já no TCC, no trabalho de conclusão do curso, eu vi esse aspecto. Em seguida, eu fiz um trabalho, fui para um curso de atualização, que é o famoso especialização, onde eu trabalhei um outro autor paraibano, que Augusto dos Anjos é da Paraíba, e um outro autor paraibano que se chama José Lídio Rego, onde eu fiz um trabalho sobre a sua obra Fogo Morto, um romance da era modernista, do modernismo brasileiro. E ali eu mostro a questão da tensão crítica em Fogo Morto, do José Lídio Rego, que é outra categoria teórica que o Alfredo Bose também trabalha em História Concisa da Literatura Brasileira. Em seguida, eu fui para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, fazer um mestrado em letras com visão para a literatura brasileira, especialidade do curso de letras, do mestrado de letras em literatura brasileira, onde eu fiz uma dissertação de mestrado que foi a poética carnavalizada de Augusto dos Anjos, onde eu trabalho as categorias teóricas de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, é um filólogo e filósofo russo, que trabalhou muito a questão ele teorizou a literatura carnavalizada, a
carnavalização da literatura. E aí também, essa dissertação eu levei à linguagem de livro, que foi publicada pela editora Nablum, de São Paulo. E, em seguida, eu dou prosseguimento a essa pesquisa, fazendo o meu doutoramento, que eu fiz uma tese de doutorado que se chamou Recepção e Transgressão, o Público, de Augusto dos Anjos, que eu ainda mesclei com bastante texto sobre essa linguagem do livro que nós estamos fazendo aqui, lançando na editora Diálogo Freiriano, que é este livro que ficou com esse título, A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, Recepção e Transgressão na Poética de O Eu, na poesia de Augusto dos Anjos, né, em O Eu. Então, todos esses elementos para dizer para os queridos telespectadores nesse vídeo que aqui é um ambiente em que as teses, todos esses trabalhos da comunidade científica da qual pertencemos, ela passa por um crivo de transformar, fazer assim uma transposição da linguagem acadêmica, da academia, para a linguagem de livro. E essa é uma teoria, é uma categoria teórica que também o Bakhtin, esse filólogo e filósofo russo, também trabalha na sua poética, principalmente o livro que foi uma tese dele chamada Problemas da Poética de Dostoiévski, que é fazer a transposição da linguagem de uma academia, ou seja, da academia, da universidade, da pós-graduação, esses vários graus, para a linguagem de livro, ou seja, uma linguagem mais popular, uma linguagem mais aberta, que ela conceda a maior compreensão para a maioria dos leitores, enfim, aos leitores que precisam ter acesso a essa linguagem muito complexa da academia, que tem que ser assim mesmo. Por isso que nós passamos por um crivo chamado banca examinadora em todos esses graus. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, Montgomery, eu só vou deixar um recado para as pessoas que nos assistem. Se vocês se interessaram pela obra do Montgomery, A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora vamos falar um pouco sobre essa obra. Eu gostaria que tu contasse assim para nós rapidamente um pouco do teu processo de escrita. Tu já deu uma pincelada ali um pouco na tua apresentação, e tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Sim, olha só, neste livro, A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, Recepção e Transgressão na Poética de O Eu, o que nós trabalhamos aí, indubitavelmente, é a questão de um autor que ninguém que eu digo, em nível mesmo de academia e até mesmo de crítica literária, consegue domá-lo no sentido seguinte, não é só o que as ideias dele, mas a poética, como ele mesmo diz em sua obra de prosa, né, que ele foi colaborador do jornal A União, um jornal secular aqui da Paraíba. Ele escreve numa coluna, ele como colaborador, uma coluna que chamou Crônica Paudarquense. Ele escreve que não pertencia a nenhuma escola. Aí ele diz com as próprias palavras dele, o que somos, no máximo, uma bastardia literária ou uma superfectação literária. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que ele é o filho da puta da literatura brasileira. Ou seja, ele não tem uma mãe original. Então, uma mãe assim que declare. Então, ele é filho de mãe solteira. Pronto, seria uma linguagem bem atual. Ele não é filho da mãe tradicional, da família tradicional. Mas isso ele está dizendo, sabe quando? Em 1901, nessa
matéria que ele escreve para o jornal. Veja bem, nós estamos já na virada do milênio segundo para o terceiro, e na virada do século XX para o XXI. E interessante que lá na poética dele, ele diz, Augusto dos Anjos, que tinha medo da passagem dos séculos. Interessante que nós estamos num limiar que coincidiu a passagem do século XX para o XXI e também do milênio segundo para o terceiro. E isso é interessante porque o Augusto dos Anjos ele vai criticar toda a cultura, nós mostramos isso aí no livro, ele vai criticar toda a cultura brasileira. Por isso que ele é indomável, porque ele vai fazer uma crítica ao nosso próprio modelo de educação, dizendo que a educação do Brasil, que a gente tem assim até por meio de universidade, o modelo não é brasileiro, ele já criticava ali, o modelo é europeu, os modelos de universidade vêm todos do modelo europeu, do modelo que vinha da França. E ele já ali critica que o Brasil precisava de um modelo de soberania nacional, de própria brasilidade, né? E aí ele faz uma outra observação, critica vários níveis de nossa cultura, inclusive fez já em 1905, por meio dessa coluna que ele tinha como colaborador do jornal União, ele faz uma crítica, em 1905 já, sobre a corrupção do Brasil, observando que o Brasil não fez opção pela educação, mas pela corrupção. Então, todos esses elementos o leitor vai encontrar em A Poética Indomável de Augusto dos Anjos, Recepção e Transgressão na Poética de Eu. Também vai encontrar vários aspectos de crítica nacional, inclusive não só do modelo de educação, mas vai ter que observar que o Augusto dos Anjos não é só um poeta original, mas ele, como cidadão, critica, inclusive, o que outrora era considerado assim o Ministério da Educação e Cultura, quando ele observa que o Brasil todo apenas, no máximo, 10% de sua população chegava à alfabetização e ao nível de terceiro grau. Como ele próprio, ele cita até como exemplo. Ele se formou em advocacia, e a advocacia é um dos únicos cursos de todas as áreas do saber que era tido como doutor. Não é? Doutor. Era o curso de advocacia naquela época e o curso de medicina. Os outros demais não têm, se formavam, mas não recebia o título de doutor. E ali ele já observa o seguinte, que de uma população brasileira, do Brasil, que apenas, no máximo, 10% ou 12% de toda a população chegava ao ensino superior. E ele ainda cita Dom Pedro II como o imperador, o único imperador dos três imperadores, que até a esposa a esposa de Dom Pedro I, que era avô dele, a avó, a imperadora Leopoldina, ela era considerada uma imperadora, uma imperatriz. Então, eles três, Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Leopoldina, e ainda com Dom João VI, quando chega no Brasil em 1808, eles fizeram uma campanha de alfabetização do Brasil, porque encontraram o Brasil com 96% da população analfabeta. E eles fizeram esse trabalho em 69 anos, que foi o período, e pularam de 96%, baixíssimo o índice de alfabetização, colocaram na Constituição, que desde Dom Pedro I, colocaram como lei pétrea a erradicação do analfabetismo no Brasil. E hoje, na nossa Constituição Cidadã, a Constituição
de 1988, ela consta no artigo 214, a Lei Pétrea, artigo 214, a erradicação do analfabetismo no Brasil. E o Augusto Anjos observa ali que já o último imperador deixou o Brasil em 1889 com um índice de 53% da população do Brasil alfabetizada. Então, são esses dados que são bem, inclusive entrando até como notas, porque alguém pode dizer assim, mas isso tem a ver com literatura, com a poética de Augusto dos Anjos? Ocorre que os poetas, como Augusto dos Anjos, eles não são apenas festejadores, eles são pessoas intelectuais, críticos, também tem prosa. Aí vamos observar aí que o Augusto dos Anjos não fez só poesia, fez prosa. Tem essas prosas, a crônica paudarquense dele, em que nós citamos nesse livro, e tem essas curiosidades. Não posso dar mais spoiler, porque precisaria de 5 horas, precisaria de uma aula magna para falar sobre tudo isso. Mas já estou dando algumas curiosidades em que o leitor vai encontrar em A Poética Indomável de Augusto dos Anjos. E mostrar também que ele tem muitos dados curiosos que você vai encontrar, porque são pesquisas que nós trabalhamos há mais de 40 anos sobre a poética de Augusto dos Anjos. Foi tema de nosso TCC, na graduação, trabalho de conclusão de curso, foi tema do nosso mestrado, porque eu sou mestre e doutor na poética de Augusto dos Anjos, e foi tema também o Augusto dos Anjos, a poética dele, no doutorado que eu fiz na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E agora está sendo tema em linguagem de livro nesta edição que, com grande satisfação, estamos fazendo junto à editora Diálogo Freiriano. Que bacana, fica então um convite à leitura da obra do Montgomery Vasconcelos, A Poética Indomável de Augusto dos Anjos. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, a gente percebe em tudo isso que o Montgomery falou, que tanto o pessoal do design conseguiu trazer isso à tona, né? Essa questão do Augusto dos Anjos ser uma pessoa indomável, então, ele trouxe aí o domador, o leão se encarando, e ainda assim tem essa questão de que ele nunca, de fato, foi domado, ele nunca foi controlado, né? Então, muito bacana também essa capa, essa questão ali do coração. Acho que o pessoal do design trouxe bem à tona tudo aquilo que tu gostaria de falar sobre o livro. Pois sim, eu fiquei muito satisfeito. Que bacana, que bacana. É bom ter esse feedback também por parte do autor. E antes que eu esqueça, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Montgomery, A Poética Indomável de Augusto dos Anjos. Agora a gente se dirige para o final do nosso bate-papo. E para a gente concluir, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho até de fazer a publicação de um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Olha, Cida, eu vou ter como inspiração dessa mensagem final, porque eu acredito muito no novo. O Augusto dos Anjos, ele falava que o novo ele ficava assustado, mas era um susto que é muito compreensível. Por exemplo, eu vi aqui o chorinho tão assim afetuoso da sua bebê, que me inspirou aqui em primeira mão, só para vocês, da sua bebê, mas eu sei que todos os ouvintes nossos vão gostar, porque o Augusto dos Anjos foi considerado pela crítica equivocada como um poeta da morte. Não tem nada de morte, aquilo ali é como se ele fosse um ator. Ele está como o Fernando Pessoa, tem uns heterônimos. Augusto dos Anjos tinha 11 heterônimos, e ele viveu todos, publicava nas festas aqui da capital da Paraíba, uma revista chamada Non Vai, ele vivia esses heterônimos, ele tinha 11, e também está aí no livro,
E como inspiração, eu vou citar para você ver e todos ouvirem aí que não tem nada de poeta da morte, é poeta da vida. Eu fiz um levantamento, tem 260 vezes que ele cita o sol. Sol é brilho, não é lua, não é penumbra. E aí ele, para mostrar isso, que é até uma mensagem final que está no livro, o soneto vencedor. Veja bem, ele diz no soneto vencedor o seguinte, ó, toma as espadas rútilas, guerreiro, e a rutilança das espadas. Toma a adaga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração estranho carniceiro. Não podes? Chama então Presto primeiro, e o mais possante gladiador de Roma, e qual mais pronto e qual mais presto assoma, nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas. Veio por fim um domador de hienas. Veio por fim até um atleta. Vieram todos, por fim, ao todo em 100. E não pôde domá-lo em fim ninguém, que ninguém doma um coração de poeta. E essa mensagem final está aí também com é o último verso do soneto vencedor, que é que ninguém doma um coração de poeta. Por isso que o livro, o título, vem a calhar bem, e a editora colocou bem a capa, que é A Poeta Indomável de Augusto dos Anjos. Então, essa mensagem final que eu deixo para todos, que tenham um sonho de publicar seu livro, publique, porque senão você está guardando na gaveta talvez uma preciosidade para a literatura brasileira, como dizia e observava e criticava Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta mineiro, que era um ardoroso fã de Augusto dos Anjos. Ele mesmo diz na sua crítica que o poeta que mais impressionou ele em toda a literatura brasileira foi o poeta daqui da Paraíba, Augusto dos Anjos. E perguntado muitas vezes onde estava os grandes poetas do Brasil, os grandes escritores do Brasil, aí o Carlos Drummond de Andrade disse, está nas gavetas, impublicados ainda, inéditos. Então, eu sei que muitos estão aí com muitas obras inéditas, pois não façam um comportamento assim, muito egoísta, levar para o túmulo talvez a maior obra de literatura brasileira, trancada aí no segredo, no anonimato dos afetos esquecidos, das gavetas suas de escrivaninha e birôs, né? Vamos publicar, tem uma editora maravilhosa, não porque eu estou publicando, mas porque ela está provando por A mais B, na prática, não é nos veículos de comunicação. Eu vim mesmo a saber da editora Diálogo Freiriano, foi aqui no Facebook. Eu sou um ardoroso observador e leitor do Facebook. Eu estava na Universidade de Berkeley fazendo meu doutoramento, foi sobre Augusto dos Anjos mesmo, e lá eu encontrei os rapazes e uma moça, isso foi em 1994, na Universidade de Berkeley, e eles lá num congresso de semiótica, um congresso mundial de semiótica, eles me convidando para fazer parte de uma rede social que estava começando, aquela coisinha assim anêmica, e eram os rapazes assim desmilinguidos. Aí depois, agora, eu vinha saber quem são eles. São do Facebook, e eles mostravam. Eu sou um dos fundadores do Facebook, sabia, Cida? E aí eu vinha conhecer, por isso que eu tenho o maior respeito por essa rede social, Facebook. Eu vim conhecer o Diálogo Freiriano ali, toda essa editora, todo esse pessoal que é um staff bem completo, trabalha com seriedade, tem todos os processos pé e passo a sendo acompanhados, as pessoas são muito assim atenciosas. A Cida mesmo, nós trabalhando, não conseguimos fazer da primeiro encontro a nossa entrevista, porque estava com problema no meu celular, ele estava com problema de sonorização e de imagem, porque são muitos processos, né, reverberando num aparelho celular hoje. Então, os celulares a gente tem que mudar de 6 em 6 vezes, senão ele fica ultrapassado, a memória vai-se embora rapidamente.
E o que eu estava anterior era um 4G, isso aqui já é um 5G, por isso que nós estamos fazendo com uma certa tranquilidade, mas eu tenho que já mudar antes de terminar o ano, comprar um mais novo, com mais potência. Mas dizer para vocês todos que essa mensagem final minha não é minha, ela é de Augusto dos Anjos, é dessa editora maravilhosa, Diálogo Freiriano, desse pessoal todo que faz o staff, que participa, essa estrutura toda, que trabalha com seriedade, e nós temos que ter assim esse reconhecimento, essa compreensão, e que você veja, eu nem ia recitar esse soneto de Augusto dos Anjos, o vencedor, mas foi o bebê, a bebezinha de Cida que me inspirou, disse, nossa, era o que Augusto dos Anjos, ele se assustava com a passagem dos séculos, e a passagem dos séculos é o novo, é sempre um bebê que está nascendo, é sempre um bebê que está em formação, e eu acho que você fecha com chave de ouro, porque nós não programamos isso, né, Cida? Não programamos a bebê solicitar seus préstimos de mãe, né? Mas foi natural. E aí me inspirou. Eu não ia citar jamais esse poema, porque ele já está aí, ele está aí, inclusive, na capa do livro, o último verso, que ninguém doma um coração de poeta. É como um bebê. Quem doma um coração de bebê? Não doma, não. E aí, esse apelo é até para a gente ver como a editora vai sempre agasalhar uma ideia nova, que é um livro. O livro é um bebê, eu considero o livro, você há de concordar comigo e todos os que estão ouvindo, que o livro é uma obra-prima, que é igual a um bebê. Olha o trabalho que dá para a gestação, não é, Cida? Olha, você sabia que nós começamos, foi o ano passado, nós começamos, não é uma gestação de bebê, não é? Nós começamos no ano passado, lá pelo outubro, aí fomos, aí já vai... nós estamos agora em maio, não é? Com certeza nós só vamos concretizar mesmo em junho, assim, fechar todos os lançamentos, pelo menos do livro impresso, né? Do livro em e-book aí, ele já está pegando fogo, né? E outra coisa, com grande satisfação, eu fiquei numa situação bem confortável em saber que a Amazon, ou como outros dizem, né, a Amazon, é quem faz também, é uma das parceiras da Diálogo Freiriano que faz a distribuição das nossas obras. E também da editora, enfim, eu acho que de toda a editora Diálogo Freiriano. Então, é com uma enorme satisfação que eu deixo essa mensagem. É uma editora séria, as pessoas são qualificadas, desde os editores até o pessoal que faz o trabalho técnico, a infraestrutura toda, são pessoas qualificadas que eu digo na academia mesmo, né? Com titulações de mestres, doutores, e que são bem avaliados, né? Passaram por uma banca examinadora, não tem nada de... o que a crítica observa, né? Hoje está muito em voga isso, criticar. Um analfabetismo técnico, quer dizer, aquela pessoa, aquele pesquisador, aquela pesquisadora tem toda a titulação, mas não dá conta, está só em diplomas, não é? E esse é um dos motivos da minha mensagem final, que é esse. Olha, só em você publicar a sua obra, fazer o que o Bakhtin observa, né? Fazer a transposição da linguagem da academia, que são as nossas teses, para a linguagem do livro, você já está saindo simplesmente de uma formação acadêmica só representada em diplomas que vai ficar na parede, né? Então, só em você publicar, você já saiu dessa plataforma aí que fica, não é titular, que não é profissional, é amadorística, não é? Então nós observamos isso. Façam um sacrifício, façam aquelas rifas na sua escola, porque você publicar uma sua tese, você não é você só fazer o seu trabalho
individual, você está trabalhando pela cultura do seu país, pela cultura do seu estado, pela cultura do seu bairro, pela cultura da sua cidade, pela cultura até da sua rua. E você, como muitos dizem, né? Se você quer ser reconhecido, comece a trabalhar na sua aldeia. Da aldeia você pode chegar a todos os 4 cantos do seu estado, da sua cidade, da sua região, do seu país, do seu continente e do planeta Terra. É isso que eu teria a dizer, Cida, e nossos queridos telespectadores, a mensagem final. Eu acho que eu me alonguei, que eu sou igual o homem da cobra. Se você não me domar aí, viu, Cida? Eu sou parecido com alguns dos anos. A gente não termina nunca, não, esse nosso vídeo. Então... Me alonguei demais, não foi? Não? Muito obrigada. Então, dele, para você que ainda não fez a tua publicação, te agradeço pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Relembro que se você se interessou pela obra do Montgomery, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Aproveito também para encerrar. Vou ter que seguir, senão a gente vai ficar muito estourado no tempo também. O Montgomery já deixou sua mensagem. 9h57, né, Cida? E agradeço a você que nos assistiu até aqui e convido você a nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.